Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a lei e a lei da exceção. Eu já falei isso resumidamente em alguns vídeos atrás, mas eu estou dando seguimento desses dois vídeos anteriores. A lei e a lei da exceção, ela é bíblica. E o apóstolo Paulo é o maior exemplo de lei e lei da exceção. Eu não tenho aqui as coisas anotadas, então eu vou falando conforme vier na mente. Mas eu tenho aqui alguns exemplos. A lei é algo que tem que ser praticado, seja na antiga aliança, seja na nova aliança. Em qualquer uma das alianças tem lei e elas devem ser praticadas. Mas também existe a lei da exceção. A lei da exceção ela é aplicada em alguns casos por ordem do próprio Senhor, e nós vamos entender como isso funciona. E ela nunca pode contrariar a lei. A lei da exceção anda junto com a lei. Então vamos ver alguns exemplos. E para isso é preciso ter boa consciência. Claro, bom senso, boa consciência. É preciso ter fé na palavra. Não adianta falar para quem não tem nada disso, não vai entender. Mas então vamos lá. O apóstolo Paulo, o chamamento do apóstolo Paulo, ele foi feito através de uma lei da exceção. Ele foi um dos últimos apóstolos a ser chamado. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele ainda fala que não sabe se foi em carne ou em espírito, porque ele sabe que carne não pode herdar o reino de Deus, carne e sangue. Mas estamos falando de um arrebatamento, né? Deus é poderoso para fazer carne e sangue e entrar lá no reino dos céus. Por que ele não pode fazer isso? Deus não tem esse poder? Mas foi tão real a visão de Paulo que ele não sabe se foi em carne e em corpo ou em espírito. Seja como for, nenhum outro apóstolo foi chamado dessa maneira. Nenhum outro apóstolo escreveu tanto de carta que Paulo escreveu. Nenhum outro apóstolo falou do arrebatamento como Paulo falou. Aliás, eu acho que nenhum outro apóstolo chegou a falar do arrebatamento. Tem textos que Pedro usa, que Tiago usa, que João usa, que servem, nos ajuda para falar do arrebatamento. Mas Paulo foi o que explicou direitinho essas questões, que estavam nos profetas. Mas o que nós poderíamos falar? Ok, esse foi algum dos exemplos. Tem mais exemplos, por exemplo, em coisas práticas da vida. Batismo. O batismo é uma lei. Jesus falou em Mateus 28, Ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e faça discípulo por todas as nações, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma lei, irmãos. Toda pessoa que diz acreditar tem que passar pelo batismo. Agora, existe a lei da exceção. Tem muitas pessoas que acabam crendo e não se batizam. Qual é o motivo? Às vezes não se pratica batismo no lugar onde ela mora. Não se pratica, eles não praticam isso. Isso quer dizer que ela não vai ser salva? Claro que não. Ela não pode ir lá e se jogar na água sozinha e falar que ela está se batizando, porque isso também não é bíblico. Um outro exemplo claríssimo que nós temos do batismo é o ladrão da cruz. Ele não foi batizado, não tomou Santa Ceia, mas foi salvo. É a lei da exceção. Ela é aplicada em casos mais raros. Mas por via de regra, o batismo são coisas que acompanham a salvação. Como o escritor de Hebreus falou lá em Hebreus 6, que tem coisas que acompanham a salvação. De outra maneira, por que você não iria se batizar? Tem mais coisas sobre o batismo. Lembrei mais uma aqui. Paulo falou para os coríntios que ele não foi enviado para batizar. Ele foi enviado para pregar o evangelho. Irmãos, vocês acreditam que tem pessoas que catam esse texto junto com outros e distorcem totalmente esse texto, falando que esse é um dos argumentos que Paulo mostra que o batismo é coisa da antiga aliança? Que Paulo está rebatendo ali o batismo que se faz? Esse batismo é batismo, sei lá, de doutrina de homem, é da antiga aliança, inventam tudo, só para anular o batismo nas águas. Mas Paulo não está falando isso.
Pelo contrário, Paulo está falando no contexto: olha, eu batizei a casa de fulano, de ciclano, e se eu batizei mais eu não me lembro. Para ninguém falar que foi batizado no meu nome. Ou seja, quando a pessoa, é claro que é batizado no nome de Cristo. Os apóstolos batizavam em nome de Jesus. Mas é claro que quando Paulo falou isso, é porque iria ficar ali evidenciado que Paulo era que estava batizando. A pessoa que batiza fica ali com um certo nome, né? João o Batista, por exemplo. E aí eles pegam esse texto para falar que Paulo estava contra o batismo nas águas. São espíritos enganadores que, junto com essa pregação, transmite doutrinas de demônios. Então o que Paulo está falando ali é uma lei da exceção. É claro que o batismo faz parte do Evangelho. Paulo ensinava que era para batizar, só que ele não foi enviado para batizar, e sim para pregar o Evangelho. É uma função que leva tempo você ir lá, não é só batizar nas águas, tem todo um preparo para isso ser feito. E Paulo não poderia gastar tempo nesse preparo, porque ele tinha que fundar igrejas e colocar lideranças. E como episcopo, ele tinha que estar ali sempre em observação para ver se as coisas estavam indo conforme ele ensinou. Olha só, ele teve que fazer isso com os coríntios, com os gálatas, e deu trabalho para ele. Mas ele colocava lideranças para batizar. Tá entendendo? Essa é a lei da exceção. Batismo faz parte de pregar o Evangelho, sim, mas Paulo não foi enviado para batizar. Outros são. É uma lei da exceção. Seguindo essa lei da exceção, tem a própria Santa Ceia. A Santa Ceia, irmãos, faz parte da doutrina de coisas que acompanham a salvação. Só que aí, todos vocês tomam Santa Ceia? Não tomam, porque para fazer isso precisa ter um corpo no qual você desempenha funções, um corpo no qual você concorda com o que está sendo ensinado. Senão, é só comer pão e beber vinho. Eu não vou procurar uma igreja para tomar Santa Ceia, para dizer que eu tomo Santa Ceia, num lugar onde eu não concordo com quase nada. Ou seja, eu estou dentro de uma lei da exceção. Compreenderam? A minha própria vida, ela está dentro de uma lei da exceção. Porque eu não congrego. E eu não vou procurar congregar em um lugar onde eu vou perder o meu tempo, me desgastar, para o Evangelho talvez ser aceito ali, sendo que ele pode ser espalhado pelas nações, pela ferramenta da internet. E eu não vou ficar me desgastando em um lugar. Eu tenho domínio sobre as minhas coisas, eu não vou para o mundo. Tem gente que, se não estiver congregando, vai para o mundo. Pelo contrário, a palavra que eu prego vai para as nações e alcança as nações. Eu não estou dentro de um lugar para tomar Santa Ceia. A minha própria vida já é uma lei da exceção, e a vida de muitos de vocês. Agora, já pensou se a salvação dependesse disso? E isso são coisas que acompanham a salvação. Mas existe a lei da exceção. Uma pessoa que não se batiza, não toma Santa Ceia e não faz nada, como que está evidenciada a salvação nessa pessoa? Entendeu? Mas tem pessoas que foram batizadas nas águas, tomam Santa Ceia e não serão salvas. Porque são coisas que acompanham a salvação, é um conjunto de tudo. Não é só porque foi batizado e toma a Santa Ceia que vai ser salvo por isso. Precisa praticar a palavra de Deus num todo, entendeu? Mas a pessoa tem que entender, ela está no meu contexto? Não, ela está no lugar onde ela aceita o que é pregado. Ela não quer ser mestre, não quer ter dom de pastor, ela não quer nada, ela só quer ir para a igreja e ser salva. E talvez ela seja mesmo, só não pode reclamar no dia do tribunal de Cristo e no dia da gente receber a nossa herança de reinar sobre nações. Não pode reclamar, porque se a pessoa não fez nada, também não vai receber nada. Se santificou, lutou contra a carne, aceitou que o Pai enviou o Filho e que ele veio uma vez e que ele vai voltar, tudo bem, vai ser salvo. Foi salvo pela fé. Mas aí não pensa na hora do galardão, né? Tem pessoa que pensa só em ser salva, mas não pensa na hora do galardão. Fala que galardão para ela não tem problema. Não tem problema agora. Vamos ver na hora que o reino foi estabelecido. Mas então, você vê que são coisas complexas, né?
São coisas difíceis de falar porque um assunto vai puxando o outro, um exemplo puxa o outro, e quando você vai ver, já foi aí o tempo. Deixa eu ver aqui quanto tempo tá. Vamos fazer esse vídeo aqui em 2 partes, tá bom, irmãos? Então, eu já não vou nem gastar esses 2 minutos que eu tenho, eu vou aqui partir já para outra parte para a gente terminar esse vídeo em 2 partes.